Amém, queridos? Estamos iniciando mais um culto presencial. Estamos muito felizes com a presença dos que já estão presentes. Hoje é um culto especial, Desperta Débora, e nós estamos aqui para, neste momento, adorarmos ao Senhor, ouvir uma palavra da parte do Senhor pela boca do nosso servo, pastor João Marcos, e com certeza não sairemos daqui da mesma maneira que iniciamos. Nós vamos orar agora, e eu gostaria que toda a igreja ficasse em pé, porque nós vamos orar por Desperta Débora, por todo o movimento Débora em todas as igrejas. Nós vamos estar orando e em seguida já vamos estar adorando Deus, amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos colocando na presença do Senhor, para cultuarmos e adorarmos ao Senhor. E esse ministério, Desperta Débora, nós queremos, Senhor, que ele seja graça, bênção em todas as igrejas, em São José do Calçado e na nação brasileira. E que esse ministério, pais e mães orando pelos filhos, possam crescer e multiplicar para a glória do Teu nome. E que o Senhor possa abençoar aqueles que estão na linha de frente, na responsabilidade de levar esse trabalho à frente em todos os municípios, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar em pé adorando Deus. Aleluia, vamos adorar o nosso Deus. Ele é soberano, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores.
estamos aqui diante das Déboras, porque são mulheres de fé, e eu vou falar sobre os homens que se depararam com essas mulheres, que eram homens de coragem. E a gente vai estar discorrendo sobre a virtude, a virtuosidade da mulher, e o homem também tem as suas virtudes, por isso é denominado homens de coragem, é pelas suas virtudes. Diz assim, versículo 10, Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que nós estamos aqui. E nesse tempo de reflexão, seja o Senhor glorificado em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. O capítulo 31 de Provérbios é uma bela exposição sobre as características da mulher virtuosa. A mãe do rei Lemuel descreveu a mulher virtuosa como mais valiosa que os rubis, além de ser rara. Isso quer dizer, não é fácil encontrar. As características de uma mulher virtuosa, elas são detalhadas, descritas nas Sagradas Letras. O valor da mulher virtuosa é inestimável, e aquele que a possui é considerado bem-aventurado e denominado um homem de coragem. Depois você vai entender por que eu estou falando essa questão do homem de coragem e a mulher virtuosa. De fato, quando nós analisamos com cuidado as virtudes dessa mulher, que a mãe do rei Lemuel descreveu, surpreende pelo seu comportamento produtivo, obediente, temente a Deus, e de comportamento amoroso que ela, de maneira contínua e diária, ela desenvolve. Ao longo da Bíblia, várias mulheres se tornaram exemplos de mulheres virtuosas, mostrando que é possível viver de maneira exemplar. E a Bíblia Sagrada nos fala que nós devemos ser exemplo dos fiéis, da palavra do altar. Isso é virtude, é ter a virtude, ser uma pessoa virtuosa pelo comportamento, pela ação, pela reação, pelas escolhas, pelo grau e nível de tolerância. Isso descreve a virtuosidade. Ao longo da Bíblia, a gente vê várias mulheres, e essas mulheres, elas têm grandes lições de vida para ensinar, tanto para as mulheres quanto para os homens. Veja algumas delas, que vou descrever somente quatro mulheres que a Bíblia descreve como mulheres virtuosas por aquilo que elas decidiram, por aquilo que elas exerceram, que descreve a virtuosidade da mulher. A primeira mulher é Ruth, que a gente sempre ouve alguém pregar, falar sobre Ruth.
Provérbios 31, 17 diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Isso descreve a mulher lutadora, esforçada, determinada, e que sabe o que quer e o que precisa fazer para alcançar aquilo que deseja. Ruth era uma mulher moabita que tinha ficado viúva de um israelita. Em vez de Ruth voltar para o seu povo, ela decidiu ficar com a sua sogra Noemi, que também era viúva. E ela disse: não, eu não vou embora, eu vou cuidar de você. Isso é virtude. Cuidar é virtude. Hoje as pessoas, elas vivem abandonadas. Pais abandonados, mães abandonadas por falta de virtude, falta de cuidar. Com seu trabalho árduo para ganhar o sustento, a Ruth, ela captou a atenção de Boaz, um fazendeiro rico e de bom coração. Boaz reconheceu em Ruth que ela era uma mulher virtuosa, e aí ele teve coragem de casar com ela. O que fez com que Boaz casasse com essa mulher, porque ele deixou de olhar os olhos das emoções e começou a olhar com os olhos do entendimento. Ele entendeu a história de Ruth, o que ela passou, o que ela suportou e o que ela se propôs a fazer, cuidar da sogra, sendo viúva sem ter a responsabilidade para tal, a ponto de Noemi dispensar as duas noras, porque não havia mais nenhum tipo de responsabilidade. Mas Ruth, ela determinada, grata por aquilo que aconteceu na vida dela, ela disse: não, eu vou cuidar, eu não vou embora. E Boaz pôde entender, pôde compreender, pôde enxergar em Ruth uma mulher virtuosa. E ele teve coragem de dizer: eu vou casar com ela. Você acha que Boaz não teve alguém dizendo assim: não, você tem certeza? Pensa bem, ela é moabita. Pensa bem. Ele não, apesar dele ser um homem rico, mas ele ouvia, ele tomou informações dele, ele dialogava. Então certamente ele teve alguém ou algumas pessoas que disseram: veja lá o que você vai fazer, essa mulher é viúva, nem é israelita, ela é moabita. Mas as virtudes de Ruth convenceram a Boaz a se casar com ela. Isso é ser um homem de coragem. Isso é ser um homem de coragem. Ele não a conhecia, ele conheceu ela trabalhando, pegando lá fazendo lá o que tem que fazer, depois pegava o resto para poder sobreviver. Essa determinação, esse esforço dela, esse propósito que ela desprendeu-se em fazer para cuidar não somente dela, mas da sua sogra, fez com que Boaz se encantasse por ela. Eu quero dizer aqui à mulher: as suas virtudes encantam o homem. Não é a sua braveza, é as suas virtudes. Tem mulher que quer conquistar o homem na braveza. Você tem que casar comigo.
E não é isso, gente. A Ruth foi uma mulher dócil, determinada, persistente. E ela não mudava de posição, ela tinha a sua posição definida. E isso encantou Boaz. Amém? Veja lá, Ruth 3, 10, 11, diz assim: disse ele: bendito sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer rico. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, se toda a cidade sabia, porque ele buscou informações, gente. A cidade sabia, mas ele não. Ele ficou sabendo depois. Não foi, ele ficou sabendo depois. Todo mundo já sabia quem era. Como ele era um fazendeiro, ele estava muito voltado para os seus afazeres. E ela chegou. E ele permitiu que ela entrasse na demarcação das suas terras. E aí ele começou a admirá-la e perceber que havia alguma coisa diferente na vida daquela mulher. Saiba, quem teme a Deus, a mulher que teme a Deus, tem algo diferente que mexe com o coração do homem. Virtude. Ruth poderia ter ficado em casa à espera de outros cuidassem dela, fazer de vítima. Ela foi vítima de uma perda, perdeu o marido. Ela poderia ficar dos cantos chorando: meu marido morreu. Mas ela disse: não. A concunhada dela perdeu o marido, a sogra perdeu o marido, as três perderam os maridos, os dois irmãos com o marido da Noemi, e ela ficou viúva. Ela poderia fortalecer o sofrimento das duas mas ela disse: não, vamos levantar, porque sempre há um propósito em tudo que a gente está vivendo, perdendo ou ganhando, sempre tem um propósito de Deus. Não é fácil perder, mas às vezes a gente perde para ganhar lá na frente. A dedicação e trabalho de Ruth não passaram despercebidos. Então Ruth era uma mulher virtuosa e Boaz era um homem de coragem. Lídia, referência para Lídia está em Provérbios 31, 18, diz assim: ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Lídia era uma vendedora de pano de púrpura no Novo Testamento. Ela se converteu a uma das viagens missionárias de Paulo, quando ela chegou a Filipos. Lídia foi uma das primeiras convertidas lá em Filipe. E abriu a casa para Paulo e seus companheiros. Está lá registrado lá em Atos capítulo 16. Então Lídia era uma mulher virtuosa, determinada, e tinha entendimento. Ela conheceu o Senhor. Atos capítulo 16, versículo 14, que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Versículo 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A virtuosidade dessa mulher fez com que Paulo disse: essa mulher pode ajudar no reino de Deus. Eu pergunto para você, quando alguém olha para você, o que eles pensam de você?
O que você demonstra pela sua atitude, pela sua forma de agir e reagir para os outros? Você deve conhecer pessoas que quando está aproximando de você de si, já vem problema. Lá vem problema. Mas também outras pessoas que você vê se aproximar e diz: olha que bom, fulano está chegando, fulano está chegando. Isso é notório. Eu preciso buscar virtude nas minhas atitudes, virtude na minha forma de pensar, de agir, de reagir, de entender, de enxergar. Isso é virtude. E Paulo enxergou nessa mulher chamada Lídia virtude. E ele disse: olha, ela disse assim: olha, eu me converti, eu sei que o Senhor é comigo, eu tenho temor a Ele, eu sei que vocês são homens de Deus, então fica em nossa casa. E ele declarou, Lucas declarou, escreveu, que ele ficou constrangido e eles ficaram na casa dela por um tempo. Coragem faz parte da vida do homem, da vida da mulher. Haja com coragem, porque só virtude não vai lhe ser suficiente. Você tem que ter coragem para exercer as suas virtudes, a sua determinação, seu propósito, as suas metas, seus objetivos. Tenha coragem. Foi dito hoje pela manhã na escola bíblica dominical que uma das coisas que tem acontecido é que o homem está perdendo a coragem, a mulher está perdendo a coragem. E aí o inimigo das nossas almas, na forma que ele tem de matar, roubar e destruir, a primeira coisa que ele faz é tirar a coragem da vida das pessoas, amedrontando-as. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo usou isso tentando amedrontá-lo. Quando disse lá: se tu és mesmo o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Ele estava querendo dizer assim: senão você vai morrer de fome. Ameaça. Quando ele levou lá no pináculo do templo, disse assim: salta daí e pede para que os anjos te protejam. Ameaça. Quando ele estava em terra, ele disse assim: se me prostrares e me adorares, tudo isso que você tem aí eu te dou. Além de mentiroso, ele ameaça. O que ele estava dizendo? Se você não prostrar e me adorar, você não vai ter nada. Mas quando é que o diabo tem alguma coisa a não ser morte, roubo, perda? E Jesus não mudou a sua posição porque ele tinha coragem. Ele disse: nem só do pão vive o homem. Aleluia. Coragem. A gente precisa ter coragem. A gente precisa viver uma vida de coragem. Tudo aquilo que a gente almeja, se não tiver coragem, você não consegue. É com coragem. E a Bíblia fala sobre Josué que diante de tudo que ele enfrentou, a perda do líder Moisés que morreu, ele perdeu a sua coragem. Ele ficou prostrado. E aí o Deus chegou para ele e disse: Josué, levanta daí, tenha coragem, não te espante, não te atemorize, levanta, você tem uma responsabilidade, você tem uma missão. Josué estava sem coragem, e Deus lhe injetou a coragem, Deus lhe injetou ânimo. Paulo, quando estava lá na masmorra, pensando que ia morrer, a Bíblia Sagrada fala que Jesus chegou ao seu lado e disse assim: Paulo, tenha coragem. Coragem é o que nós precisamos para que a nossa fé ela possa transformar em realização. Porque se eu não tiver coragem, a minha fé ela é vazia. Lídia era uma mulher
de coragem. Era uma mulher virtuosa. Pessoas de negócio também podem servir a Deus. Tecido de púrpura era um artigo de luxo, e Lídia provavelmente era rica, mas ela não era avarenta. Lídia trabalhava e administrava seu comércio, mas também apoiava a igreja e sustentava missionários. Lídia era uma mulher virtuosa. Seu apoio material foi muito importante para o estabelecimento da igreja em Filipe. Deus é o dono da prata e do ouro, mas Deus levanta homens e mulheres para investir no reino dele aqui na terra. Terceira mulher, Tabita ou Dorcas, que também é uma mulher virtuosa, que está referência Provérbios 31:20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Também conhecido como Dorcas, Tabita era uma cristã do Novo Testamento, que se dedicava a fazer o bem e ajudar os mais pobres. Ela dava esmolas e fazia roupas para viúvas necessitadas. Mas um dia ela ficou doente e morreu. Então Deus usou Paulo para ressuscitar Dorcas, Tabita. Atos capítulo 9, versículo 39 diz assim: Pedro atendeu, apóstolo Pedro que eu disse, né? Paulo não é Pedro. E foi com eles, tendo chegado, conduzido para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestido que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Ela agora está viva. Aleluia. Deus abençoa quem é generoso. Ninguém obrigava Tabita a ajudar os necessitados, mas ela fazia isso por bondade de coração. Isso é virtude. Era uma mulher virtuosa. A generosidade de Tabita conquistou o coração de muitas pessoas que ficaram devastadas quando ela morreu. Deus mostrou o quanto o trabalho de Tabita era importante ao ressuscitá-la. Eu tenho isso no meu coração. Seja o mais útil possível nessa terra, e Deus prolonga os seus dias. Se você deixar de ser útil, para que está? Deus vai dizer: o que você está fazendo aí? O que está fazendo aí? Você não quer fazer nada não? Então eu vou te recolher. Seja útil, tenha virtude, exerça virtuosidade, tenha coragem, seja destemido, seja perseverante, seja seja determinado, porque isso faz com que Deus olhe para quem você é, o que você está fazendo, os resultados do que você está fazendo, e disse: merece ter um pouco de vida, vai prolongar os dias são prolongados. Tabita ficou doente e morreu, mas Deus disse: vou usar a morte dela para a glória minha. E Deus usou Pedro levantou aquela mulher, determinou que ela se levantasse, ela se levantou, e os seus dias foram prolongados. Sabe por quê? Porque Tabita tinha um propósito de Deus, e Deus tinha um propósito na vida dela. Então são dias prolongados para quem faz. São dias antecipados para quem não tem o que fazer. Quando nós cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Quarto personagem, Priscila.
Provérbios 31, 16 a 26, referência. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Isso são qualidades da mulher virtuosa. Priscila era uma mulher trabalhadora e sábia. Ela e o seu marido Áquila eram fabricantes de tendas e abriram a casa deles para o apóstolo Paulo em Corinto. Quando Paulo foi embora, Priscila e Áquila continuaram a igreja. Juntos eles ensinavam outros cristãos sobre o caminho de Deus e ajudaram um homem chamado Apolo a se tornar um grande pregador do evangelho. Olha a virtuosidade de Priscila e a coragem de Áquila. Essa parceria dá certo. Mulher, seja virtuosa, homem, seja corajoso, porque essa parceria dá muito certo, porque é para a glória de Deus. Atos capítulo 18, versículo 24 a 26, assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Eu quero saber que você pode falar para alguém que está do seu lado: tem coragem, tem virtude? Deus te usará. Tem coragem, tem virtude? Deus te usará. Deus te abençoará. Deus abençoe, Deus usa pessoas virtuosas, Deus usa pessoas corajosas. Deus não usa medrosos, Deus não usa covardes, Deus só usa quem tem coragem. E esse projeto Desperta Débora, Homens de Coragem, tem que ter virtude. Interceder por filho, interceder pela família, isso é virtude. Coragem também faz parte, não só do homem, mas da mulher. Porque o esforço, a persistência, a coragem para persistir, coragem para ser determinado, para manter o propósito. Apesar de todas as adversidades, todas as coisas girando em contrário, mas a coragem e as virtudes, elas fazem de um homem e de uma mulher um vencedor, mesmo diante das adversidades, diante das dificuldades. Mas a sua coragem, a sua determinação, a sua fé, a sua esperança, a sua virtude te faz um vencedor. Priscila conhecia a verdade e podia ensinar os outros sobre Jesus. Em equipe com seu marido, Priscila ajudou a fortalecer a igreja com a verdade do evangelho. Eu falei em 4, eu vou falar na última. Maria, a que foi mãe de Jesus. Referência para ela, Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Maria era uma jovem temente a Deus. Jovem, eu já fui jovem, agora passei um pouquinho. Jovem, você não perde nada sendo temente a Deus. Temor é princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia, quer ser uma pessoa bem-sucedida, não abra mão do temor, porque o temor é o princípio de tudo.
E as pessoas, o que elas fazem? Elas perdem o temor. Elas desdenham. Nada. Temor é princípio. Temor pode fazer de você uma pessoa bem-sucedida, realizada, feliz, com as suas conquistas. E você vai dizer assim: não esperava, mas eu cheguei e consegui. Sabe por quê? Por causa do princípio, que é o temor, que é a sabedoria. Fez com que você chegasse aonde você nem imaginaria que ia chegar. Mas o princípio, que é o temor, é o princípio da sabedoria, é o princípio de tudo. É saber como começar. Tem gente que faz escolhas erradas, vai pelas emoções, e aí passa 5, às vezes 3, 5 anos, e aí começa a sofrer as consequências, aí começa a carregar o peso de culpa. Está tendo tudo errado, eu sou culpado. Não, você não tem culpa do que as coisas acontecem depois. Você precisa assumir a responsabilidade da sua escolha errada. Quando você escolhe errado, não teve alguém, talvez seu pai, sua mãe diz assim: cuidado, pensa bem, olha, vai dar, não, deixa o que eu estou fazendo, eu quero é ele, ou então eu quero essa mulher, eu vou casar com ela. E aí casa, dá tudo errado. E aí ela começa a pensar assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu errei? Você não está errando nada mais, você está tentando consertar o erro, mas o problema está lá na escolha, no início. Veja como você começa, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tenha sabedoria para decidir lá no início. Não adianta você ter sabedoria para levar agora, você vai tentar contornar, mas você tem sabedoria para decidir. Faça a decisão certa. Isto é temor, com temor, e aí você vai ser bem sucedido. Escolhas erradas, consequências. Quantas pessoas casam, passam um tempo e dizem: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que eu faço para sair dessa? O que está acontecendo? A escolha lá atrás fez a escolha errada. Mas a pessoa que escolheu disse: não, eu sei o que eu estou fazendo, eu amo ele. Mas ele já te deu um empurrão, mas ele vai melhorar. De empurrar ele vai bater. Não escolhe, mano. Não escolhe, não faz essa escolha, senão você sofre as consequências daí na frente. E aí não adianta você carregar a culpa de que você está sofrendo. Não, reconheça que você fez a escolha errada lá em cima, lá atrás, você escolheu errado, agora você está sofrendo com as consequências. Então peça a Deus graça para você resolver essa questão. Deus te dá vitória para você voltar a fazer escolhas certas. Amém? Amém? Por amor a Deus, ela aceitou o desafio de ser mãe de Jesus. Que desafio! O futuro salvador do mundo, embora ainda não fosse casada. Olha o desafio. Desafio de gerar uma criança sendo virgem, sem ser casada. E ela aceitou, correndo o risco de ser julgada, de ser desprezada pelo noivo. Mas ela disse: é para o Salvador, é o Salvador que vai vir, eu aceito o desafio. Ei, quais são os desafios que estão diante de você, em que você pensa em recuar pela forma que vão julgar você? Ei, se Deus está estabelecendo algo grande na sua vida, não pense, não fique parado, travado, porque os outros vão pensar. Ele não sabe, nem deles vão saber de você. Seu caso, a sua situação é só com Deus. É Deus e você. Verticalize a sua vida e Deus vai te estender os horizontes para que você seja uma pessoa abençoada. Amém? Amém? Maria recebeu Jesus como bebê dentro do seu corpo, mas mais tarde ela o recebeu espiritualmente em sua vida, pela fé.
ela creu na palavra. Quando naquela festa de casamento, que houve um erro no cálculo do vinho para os convidados, e acabou o vinho no meio da festa, e ficou um alvoroço, e ela foi até Jesus e disse: Jesus, acabou o vinho, o pessoal está sem saber o que fazer. E aí ele deu uma palavra que ela percebeu quem era ele. Ele disse: que tenho eu contigo, mulher? E foi quando ele disse: pede para encher talhas de água. Encheram de águas. Agora chama o provador e beba dessa água. E quando o provador pegou daquela água, o sabor era de vinho. E aquele homem que provava e disse assim: nunca vi uma festa dar o melhor vinho depois. Antes se dá o melhor para depois te dar o pior, porque o pessoal já está tudo meio alegre. O pior vinho ninguém vai fazer diferença. Aqui o melhor vinho está vindo depois. Quando Deus transforma, fica muito melhor. Quando Deus transforma, fica muito melhor. A sua alegria é muito melhor que a alegria lá de fora. O pessoal fica alegre lá fora, mas a alegria aqui dentro é muito diferente. É muito diferente, porque ela jorra aqui dentro. Quando aquela mulher estava lá naquele poço de Jacó pedindo água, buscando água, Jesus disse assim: me dá um pouco dessa água, eu estou com sede. Diz: quem é tu? Tu és judeu, nós somos samaritanos, não nos entendendo. E disse: se tu conhecesses quem te pede água, você pediria água, eu lhe daria água viva. Ei, a água que o mundo dá volta a ter sede. Você tem prazer hoje, prazer amanhã, festa hoje, festa amanhã, e evento amanhã, depois da manhã, você está sempre com sede. Mas quando Jesus te dá a água dele é para sempre. Você não sente mais sede, você sente mais vontade de comer da água, comer do alimento da palavra de Deus, porque a água que Jesus dá não volta a ter sede. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, irmão? É a água da vida. A água da vida. Não tem jeito. Você precisa beber dessa água. É parecida? É. Mas tem uma profundidade, tem uma diferença diferente. O que é a diferença? Está na essência. Uma mulher virtuosa para uma outra mulher que não seja virtuosa, qual é a diferença da mulher? É a mesma, são duas pessoas muito parecidas, mas a diferença está na essência. Está dentro. E Deus está trabalhando para olhar para o coração do homem. E Ele diz na sua palavra: filho meu, dai-me o teu coração. Aí as coisas ficam bem melhores. Virtude, trabalho árduo, investidora, produtiva, bom planejamento, generosa, fiel ao marido, sábia e temente a Deus, são qualidades de uma mulher virtuosa. São suas qualidades, mulher que está aqui, que fazem de você uma pessoa honrada e próspera. Mesmo quando há tentação, tal como todo ser humano, porém a mulher virtuosa e o homem de coragem permanecem fiéis a Deus e a sua família. Todos nós podemos aprender
com a mulher virtuosa. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre. A igreja diga: amém. Deus te abençoe. Boa semana.